Senhor, nós te agradecemos por mais um dia de aula, Senhor, por essas pessoas que estão em agradecemos por tudo. Abre a nossa mente, abre a nossa visão, para que nós tenhamos êxito nessa aula, Senhor. A ti pedimos e te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Bom, irmãos, eu vou começar com o vídeo que o bispo me mandou. Eu achei bem didático e vai de encontro aí com tudo que a gente está estudando, porque o milênio é uma matéria muito complicada. Não prestar atenção aos detalhes, você não consegue entender bem. Tá dando para visualizar bem aí? Para mim tá bom. Tá. Então, É um videozinho curto, mas é bem educativo, né? ele tem uma explicação bem colocada, né? Bem sucinta, né? Isso. Sobre o milênio. Bom, a gente tinha parado em relação à vida, né? Aos homens, né? Que os homens teriam longevidade, teriam uma excelente vida. Os homens passariam a ter milagres, né, em doenças, os corpos não teriam doenças, como, por exemplo, é meio mas os cegos terão os olhos abertos. Não haverá mais cego, não haverá mais deficiente físico, nem coxo, nem surdo. No milênio não vai ter mais nada disso. Então, praticamente toda a doença será extinguida. Não só a doença, né? A natureza do Éden será restaurada, né? Em termos de aquecimento global, essas coisas, não vai ter nenhum tipo de coisa mais. A Terra, ela, até que nós conversamos, né, Nai, falamos que seria uma restauração do Éden inicial, né? Que era o Isso, plano de Deus, né? Se não tivesse Adão e Eva pecado, o plano era desse milênio, vamos dizer assim, mas não milênio, era para toda a eternidade, né? A Terra, sim, a Terra não quando Deus, por causa do pecado, disse que a Terra ia produzir espinhos e abrolhos, né? A Terra ia isso. produzir todo tipo de coisas que, se não tivesse o pecado, né, não teria. Esse milênio, ele será a restauração desse Éden, né? Da mesma forma que era. Os animais não serão como animais carnívoros, não terá um querendo comer o outro, né? Não vai ter esse tipo de coisa no milênio, né? E assim, como o bispo acabou de falar, os animais voltarão a se, como que eu vou falar? A se, eles voltarão a comer como no Éden. É, Então, por exemplo, no Éden, o leão não comia outro animal, ele comia capim, comia folhas. Então, na realidade, é o que foi falado. O início vai voltar no fim, entendeu? O Éden vai voltar no milênio. Então, essa é a explicação mais sucinta para esse evento que vai acontecer. e eu já li esse versículo, mas eu quero para vocês entender o que o Nai está falando. Isaías capítulo 11, versículo 6 ao 9, diz assim, ó: E morará o lobo com o cordeiro. Você já pensou lobo e cordeiro junto? Aqui está falando do Éden, né? Do milênio. Morará o lobo com o cordeiro, o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o filho do leão e a nédia ovelha viverão juntas. Leão e ovelha juntas, já pensou? E um menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa passarão juntas, e seus filhos juntos se deitarão. E o leão comerá palha como boi. Já pensou leão comer palha? Ele é carnívoro.
Olha como o milênio vai ser restaurado. E brincará a criança de peito sobre a toca da áspide, né? E já meterá a mão na cova do basílico, da serpente, né? E não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade. Ele está falando aqui da restauração que vai ter no milênio. Já pensou um leão comer capim? Filho, isso daí é uma restauração do Éden mesmo, né? O sol não molestará. Lógico que a Terra ela vai ter a sua vivência normal, vai ter dia, noite, casamento, vai ter procriação. Isso daqueles humanos que vão reinar no milênio. Não a igreja restaurada. Ela reina com Cristo em Jerusalém e não tem nada a ver, porque as pessoas falam assim: então nós vamos voltar e vamos desculpa a palavra, vamos fazer sexo, vamos fazer não sei o quê, vai ter, nós vamos voltar, então, agora, nós salvos, né? Vamos voltar e vai ter procriação, vai ter namoro de novo. Calma, meu querido. Muita calma nessa hora. Mesmo porque você vai estar no corpo transformado, então você Aqui não vai nós, pensar nessas coisas, né? aqui nós estamos falando de pessoas que vão reinar no milênio. Mas a igreja vai estar junto. Lógico que vai estar junto, mas ela vai estar reinando com Cristo de uma forma totalmente diferente do humano. Como nós falamos, vai ter milhões e centenas de pessoas na Terra, porque eles passaram pelo julgamento das nações. O julgamento das nações que ele é feito logo após a Batalha da Margedon, que eu expliquei. O julgamento, quando o próprio Senhor vai julgar as nações, e essas nações que não se rebelaram e não se aliaram ao anticristo, eles vão fazer parte desse reino milenar. Então, ainda vai ter milhares de pessoas na Terra, entenderam? Alguma dúvida? Porque tem pessoa que não entende isso. O Cláudio está preocupado com churrasco. Opa! O Cláudio está perguntando: e os humanos que sobreviverão não comerão mais carne? Serão vegetarianos? Não vai ter mais churrasco? Olha, eu. Aí a gente não pode responder essa pergunta porque É é, especulação. especulação, né? Mas eu acho que como a vivência na Terra ela vai ser normal, eu estou falando em termos de procriação, tudo, eu acho que a vida normal deve ser Cláudio, pode ser se vai ser um Éden restaurado, Adão e Eva, pelo que nós entendemos, eles não comiam carne, eles não eram carnívoros. Então, provavelmente, Eles se comiam for só os restaurado frutos, da né? forma que vai ser, não vai ter morte de animais, né? Porque tem que matar animais para poder comer, né? Então, eu não sei se vai ser uma era só de comidas, vamos dizer assim, que Adão e Eva comeram, frutas, porque o ser humano não precisa de carne, só se manteve, foi carnívoro depois do pecado, quando eles saíram. Aí você vê Caim e Abel, né? Que Abel ele cuidava de animais, né? E provavelmente já se comia carne, né? Naquela época, porque Abel cuidava de ovelhas, né? Criar ovelhas para quê? Isso. E Caim também, naquela época, já tinha vegetação, comida, animais, tudo, né? Pode perguntar, Jefferson. Paz, senhor, a todos. Amém. A senhora. Então, aqueles que virão no milênio não vai ter mais outra chance, né? Não vai ter mais chance. Como assim? Como assim? Eles vão viver, mas só que aí já os que já foram arrebatados foi, os que ficou não vai ter mais chance nenhuma Jefferson. mais, não vai ter direito a um novo julgamento, né? Não, vai sim, vai ter, aqui assim, como sempre houve, sempre haverá os cristãos que estão ao lado de Jesus, que vão guerrear com Jesus no final do milênio, e as pessoas que não.
e vão existir homens maus porque o diabo vai ser solto e ele vai enganar a humanidade. Então, Aqueles, ó, deixa eu dar uma explicação mais simples. vai ter Aqueles que não sim participam. pessoas. Pode falar, né? Não, pode falar. Então, aí é o seguinte: aquelas pessoas que vão viver no milênio, elas vão ter vamos dizer assim, vão ser bons, não tendo maldade. Se não tem maldade, eles estão na inocência. Estando na inocência, eles estão salvos. Agora, quando Satanás se rebelar, ele voltar dos 1000 anos, e essas pessoas que se rebelarem contra, na batalha de Gog e Magog, contra o Senhor, essas pessoas vão estar no trono branco para ser julgado para condenação. E aqueles outros que se manteram, vamos dizer assim, sem pecado, sem nada, eles vão Fiéis, ser né? salvos, não tem como. Vão ser salvos, sim. Vai se juntar aos outros, né? Sim. Então é isso Isso, que eu queria saber. Pode beleza. continuar, Nai. Então vamos lá. E esse milênio vai ter uma capital, porque Jesus vai precisar de uma capital para governar o mundo. E essa capital vai ser Jerusalém. Por que vai ser Jerusalém? Porque Jerusalém, se você olhar no contexto histórico das guerras, das batalhas, Jerusalém tem um contexto muito forte, geograficamente falando, por, perdão, por se tratar do centro no centro do planeta, né? E também pela condição geográfica que ela tem. Também citada em muitos textos como a Terra Santa, que até hoje os muçulmanos e os israelitas brigam por aquela terra, porque eles sabem que aquela terra é santa. Ela tem uma posição muito estratégica em relação às outras nações, e o mais importante, pela a importância espiritual que ela tem. Então, você vê, quando Jesus foi capturado, ele estava entrando em Jerusalém, várias batalhas tiveram ao longo dos anos, e Jerusalém foi conquistada pela Babilônia, então é uma capital muito importante lá em Zacarias 14:16, vou ler aqui para vocês entenderem mais ou menos a importância espiritual de Jerusalém. Está escrito assim, ó, e acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão ano em ano para adorarem o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar na festa das cabanas, e acontecerá que, se alguma das famílias da terra não subir para Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ele chuva. Então, até os profetas, eles colocavam Jerusalém muito importante, e realmente né, bispo? Porque Sim. é a nossa segunda cidade, a nossa segunda capital, que é a nossa capital espiritual, né? Realmente falando. E o povo de Deus escolhido, porque nós não éramos povo, você sabe disso. Isso, Os nós éramos gentios, eles ímpios, eram gentil. considerados esterco, né? Então nós éramos. Porque aí existe dois povos na Terra, que é o judeu, que é o povo escolhido, e depois os gentios, que nós somos chamados de gentios porque nós não somos judeus. Então, quem não é judeu é gentil, né? Então, quando Paulo, você pode ver que Deus levantou Paulo, que era Saulo, para que eles pregasse para nós, gentios. Por quê? Porque Pedro ele era um homem de Deus, lógico. Pedro, mesmo que ele negou a Cristo, essas coisas aí, mas ele sempre foi um escolhido de Deus, né? E tanto que na ressurreição, quando Jesus ressuscitou, a primeira pessoa que mandou avisar foi Pedro. Avisa Pedro lá que eu ressuscitei. Então Deus tinha. Só que Pedro ele tinha uma missão de pregar para quem? Para os judeus.
E Saulo, que depois transformou, Deus mudou o nome dele, pois Paulo, ele pregava para os gentios, tanto que depois as cartas de Paulo, Tessalonicenses, Colossenses, Éfesos, né, que deixou para nós essas cartas para os gentios. Isso mesmo. E aí, quem serão, como nós já falamos, os participantes desse milênio, né? Será nós, os crentes glorificados, né? Que, que reinaremos ao lado do Senhor naqueles tempos, e os sobreviventes da grande tribulação, ou seja, os povos que não serão aniquilados, não serão aniquilados na grande tribulação, vão participar do milênio. Isso. Esses Porque vai são ter os... gente viva lá que vai participar. E aqueles, né, Nai, que morreram na grande tribulação vão ressuscitar para que eles participem juntamente com a igreja reinando em Jerusalém no milênio também. Isso. Eu posso até, inclusive, essa foi o que nós conversamos, né? Isso. Eu quero só dar uma explicaçãozinha aí, Nai, nessa parte Não, aí, pode falar, mesmo. para a gente não confundir as coisas, né? Porque eu brinquei com o Herculano, disse que falei para ele que eles não, os mortos da grande tribulação teriam que esperar, né? Esperar para depois eles ressuscitar no final. Não, foi só uma brincadeira. Por quê? Porque a própria Bíblia diz, né? Você não tem como contestar a Bíblia, né? Olha, entenda o que diz assim, ó. Capítulo 20, você pode abrir a Bíblia no capítulo 20 que você vai entender o que eu estou falando. Capítulo 20, verso 4. E vi tronos, e assentaram sobre eles, e foi-lhe dados o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, pela palavra de Deus, que não adoraram a besta, nem a imagem, e não receberam o sinal da sua seta. De quem está falando aqui? Dos que participaram da grande tribulação, né? Nem em suas mãos, que é a marca da besta. E viveram e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Nota bem, esses que morreram lá na grande tribulação, que foram degolados pela palavra, aceitaram, né, e não tiveram a marca, diz assim, eles reinarão com Cristo durante 1000 anos. Então, quer dizer, vai ter a ressurreição desses homens, né? Dessas pessoas que participaram da grande tribulação, vai ter a ressurreição dele para eles, juntamente com a igreja, reinar no 1000 anos. Aí está claro, aqui diz a Bíblia. Mas outros mortos não reviveram até 1000 anos. Ixi, aí complicou, hein? Olha o texto, Verso 5. Mas outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabem. Esta é a primeira ressurreição. Ixi, aí enroscou o meio de campo, né? O que está dizendo aqui, outros mortos não reviveram. Quem são esses mortos que não reviveram? Vamos analisar. Os mortos da grande tribulação, os salvos, eles, como eu falei, vão ressuscitar e ressuscitaram e vão voltar com Cristo para reinar 1000 anos. Agora, quem é esses outros mortos? Esses outros mortos são os ímpios. Esses outros mortos que está falando aqui são aqueles que não aceitaram o Senhor, que vão esperar 1000 anos terminar para quê? Para que eles entrem no julgamento do trono branco, porque eles estão condenados. Aí está falando aqui, mas os outros mortos não viveram até que 1000 anos se acabem. Essa é a primeira ressurreição. Essa primeira ressurreição que ele está falando aqui, ele está incluindo a ressurreição primeira, que foi a ressurreição nossa. Nós ressuscitaremos, os mortos ressuscitarão primeiro, nós que estivermos vivos vamos ressuscitar. Essa é chamada pelos teólogos de primeira ressurreição.
Essa primeira ressurreição, ela pode ser dividida pela teologia em duas partes. A primeira ressurreição são nós antes da grande tribulação. E depois vai dar continuidade na ressurreição aqueles mortos que participaram da grande tribulação, não aceitaram a marca da besta, esses vão ressuscitar. Essa primeira ressurreição que ele está falando aqui, que é a primeira vez que aparece na Bíblia, é a continuação da ressurreição nossa. Quer dizer, tem a nossa ressurreição, nós vamos ressuscitar, né? Vamos para a glória, e depois esses mortos da grande tribulação vão ressuscitar. E eles chamam essa de primeira ressurreição, ou seja, nós que já ressuscitamos e também juntamente com os da grande tribulação. Ficou alguma dúvida aí? Para mim, tranquilo. O Paulo justo agora saiu da reunião e ia responder uma pergunta que ele fez aí. Ele está perguntando sobre se todos no milênio são evangélicos. Então, em relação a isso, lá não são não todos são. E evangélicos. outra, Não. em Isaías 65:20 está escrito assim, ó: nunca mais haverá nela uma criança que viva poucos dias, e um idoso que não complete os seus anos de idade. Quem morrer aos 100 anos ainda será jovem, e quem não chegar aos 100 será maldito. Então vai ter pessoa ruim no milênio, hein, gente? Vai ter pessoa ruim, porque senão o diabo não vai conseguir enganar. Entendeu? Não, e outra coisa interessante do milênio, quando Jesus ele colocar as nações em julgamento, tem nações que vai ter pessoas que ali talvez provavelmente nem aceitaram o Senhor, né? Mas pelo esses 1000 anos de paz, eles vão notar que existe algo diferente. E Jesus Cristo vai estar reinando em Jerusalém. A gente não sabe a forma de governo dele, lógico, é um governo de paz, de harmonia, tudo. Mas a forma que vai ser, a gente não tem uma ideia ainda, né? A forma de governo dele, né? Que é lógico um governo teocrático, que ele vai ser o regente do mundo no milênio. É ele que rege, porque Satanás está preso, não tem como, né? E Então, também, eu bispo, acredito. tem uma passagem que eu não lembro ainda onde que fala que Cristo vai reger com vara de ferro. Então, se ele vai Sim, reger com vara de ferro, é porque tem pessoas que não vão aceitar. muitas nações, né? Mas eu acho que o ano de paz não vai ter guerra, não vai ter briga, não vai ter nada. Vai ser tão. Haverá uma mudança no comportamento até humano, né? Deles ver tudo isso Sim. acontecer. Acho que haverá um comportamento. É lógico que depois de 1000 anos, Satanás, quando for solto, aí o caipira diz o bicho vai pegar de novo, né? Porque ele vai instigar as nações, né? De Gog, lá em Magog, que provavelmente seja a Rússia, seja a ressurreição do Império Romano, isso também é tudo especulação, é tudo ponto de vista e colocações teológicas, que também para mim não enche, Não influencia em nada, né? não influencia em nada, é só um aprendizado. Quem gosta de aprender, é bom aprender, mas que não vai ter nenhum tipo de influência, isso aí é categórico em dizer que não vai ter, não. Então, eu vou falar algumas doutrinas do milênio, algumas características sobre o milênio, para os irmãos entenderem um pouco melhor. Bom, doutrina do milênio. O milênio será um reino universal, com uma capital universal, com um rei universal. O mundo vai viver num tempo de refrigério espiritual, com conhecimento universal, que todos terão prosperidade familiar, prosperidade nas finanças, não terá fome, não terá Não tem sede, roubo, não né? Não tem terá, assalto, não não vai tem ter nada, né? roubo, não vai, tá? Então, já essa questão de roubo já entra numa característica do reino milenar, que é justiça, paz, alegria, prosperidade, tá? Prosperidade
monetariamente falando, prosperidade física, que as pessoas vão ter saúde plena, vão ter, não vão ter mais doenças, nem olhos cegos, os coxos vão andar, os surdos vão ouvir. Haverá também prosperidade material, familiar, né? A longevidade, que, como nós já falamos aqui, uma pessoa de 100 anos vai ser considerada jovem, né? Vai ter características de jovem. E está dizendo aqui poderes especiais, que é o Senhor capacitará todos os que subirem para Jerusalém, a cidade restaurada e glorificada. Certo? Alguma dúvida até aí? Dúvidas, Não. perguntem, viu? O Cláudio saiu, não voltou mais? Não sei. Bom, depois eu converso com ele que está aqui em casa, né, que eu acerto nele daqui. Deixa ele. Então, no milênio, vão ser alguns fatos que é importante a gente saber. Primeiro, Cláudio está aí. Apareceu, a Cláudio. Cláudia está aí. Você ouviu, Cláudia, a resposta lá sobre os homens, se todos vão ser evangélicos ou não? Ah, então tá bom. Então ele está falando aqui que ouviu. Então, e os fatos importantes que vai ser. Primeiro, que Jesus vai descer, vai destruir os povos que lutaram contra ele no Armagedon, vai estabelecer um reino de 1000 anos, tá? Nesse reino de 1000 anos, os animais não vão, vai ser retirada, ele fala aqui a ferocidade, né? Os animais não vão mais Não precisa matar para comer, caçar, né? não vão precisar matar para comer, O vão ser leão vai comer herbívoros, né? capim, meu. Vai precisar matar para quê? Ô, bispo, prepara aí para mim Isaías 30:26, por favor. Que é o aumento da luz do sol e da luz da lua durante o milênio. Isso Sim. segundo Isaías 30:26. 30:26, está aqui. E será a luz da lua como a luz do sol, e a luz do sol 7 vezes maior, como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor ligar a quebradura do seu povo e curar a chaga da sua ferida. Está falando do milênio Então, aqui, aí né? está falando do Você vê uma milênio. terra restaurada, como será a luz da lua, será como a luz do sol. Será algo tremendo Já na Terra, imaginou? E né? o sol 7 vezes mais. Se É, as pessoas hoje já não conseguem olhar para o sol de maneira diferente, imagina 7 vezes aumentada essa luz. Então vai ser é a restauração da Terra, né? É o Éden restaurado, o milênio, a gente pode chamar assim, né? isso. É uma restauração completa da Terra, do Sol, da Lua. Eu fico imaginando, não, isso aí é achólogo, eu acho. Eu acredito que a Terra ela vai produzir aquelas uvas que o Caleb, Josué foram lá na Terra Prometida, que carregaram um cacho de uva ali, 2 homens carregando um cacho de uva. Eu acho que essa terra restaurada ela irá produzir esse tipo de coisa que hoje não se tem, né? Com uma terra restaurada, ela vai produzir coisas que provavelmente a gente nem imagina, né? Em termos de comida, alimentação, não vai ter agrotóxico, não vai ter esses. Precisar fazer as coisas para poder o alimento ser mais rápido. Por exemplo, você pegar uma banana do pé é uma coisa, pega uma banana que eles usam algumas coisas para poder ela amadurecer mais rápido, não vai ter nada disso. A comida restaurada, a terra restaurada, os alimentos, deve ser uma coisa totalmente diferente da atualidade, né? Acredito eu, né? Isso.
O Cláudio está perguntando se é nessa passagem que os testemunhos de Jeová, eles falam que aqui é o paraíso. É isso mesmo, Cláudio, né? Eles se baseiam nisso, só que eles não creem que a gente vá com Cristo, né? Eles creem que já vai começar um reino aqui na Terra, que Jesus vai voltar. Eles são pós-milenistas, né? Eles creem que isso vai começar e que a gente vai ficar aqui na Terra mesmo, não É, vai ter eles a dizem que essa descida. terra será uma terra restaurada, né? Lógico que ela Isso, vai ser no milênio restaurada sim, mas sim, depois essa terra ela vai ser destruída. Novo céu e nova terra não tem nada a ver com essa terra. isso. Eles creem que Jesus voltará e vai ficar aqui e a gente não vai subir e não crê como a gente, que nós vamos ser arrebatados, nós vamos para a bodas do Cordeiro, depois voltamos com Jesus para guerrear no Armagedon e vamos instaurar o milênio aqui na Terra, né? É isso que eles creem. Bom, voltando, né? Então, a ecologia também vai estar em ordem, ok? Não vai ter mais terremoto, furacão, seca, inundação. Não, tudo vai ser restaurado, como nós já falamos várias vezes aqui, como no Éden, né? E o rio do milênio, né? A terra será fortemente afetada, contaminada, poluída e envenenada durante os terríveis juízos, né? Que são o Armagedon, né? Como é dito nos sete selos, né? É, sete selos, No sete milênio, trombetas, né? Sete taças, né? isso, Deus criará um rio, Deus criará um rio do santuário na cidade de Jerusalém. E aí, a partir daí que vai ser restaurada toda a natureza, Esses né? rios, até como é que chama aquele rio lá que as pessoas, que dá muito sal lá, que a turma até flutua lá, o O Mar Rio Morto? Nilo, né? Não, Mar Morto, Nilo. O Mar Morto, ele será restaurado. Se eu não me engano, é Isaías que fala que esse Mar Morto, é isso mesmo, Carlos, eu fugiu da cabeça aqui, é o Mar Morto. O Mar Morto, ele será restaurado. Então, eu vou procurar o versículo aqui, que Isaías diz que esse Mar Morto, eles vão, é, é, assim, vai ser restaurado, vai dar peixe, coisa que nunca teve no Mar Morto. Então, é uma restauração da terra na sua plenitude, né? É, eu acho que é em Ezequiel 47:9, bispo. Está até aqui no livro A que eu Ezequiel, tô me baseando. sim, Ezequiel 47:9. Tá, esqueci. Por onde passar o rio haverá todo tipo de animais e peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. isso. Vai ser algo extraordinário. Certo? Então, essas características e do reino milenar que vão estar, que nós vamos viver, né, no milênio junto com Jesus. Vamos passar aquele vídeo agora, o bispo do Antônio Júnior? Eu Pode também passar. achei um. Então, esse vídeo resume bem tudo que foi falado, né? Ficou Ótimo. alguma dúvida dos irmãos aí? Alguma coisa que a gente pode esclarecer? O Rafa está aí hoje, Rafa. Deus abençoe sua vida. Oi, Eli. Boa noite, tudo bom? Eu tô aqui acompanhando aqui. Apesar dos meninos aqui tá tudo no 220, mas eu tô acompanhando aqui. São as bênçãos da nossa vida, né? Tá, são sim. Graças a Deus. Então, na minha concepção, eu encerro a aula por aqui. Eu me comprometi com os irmãos, nós vamos fazer o gráfico lá dos pós-milenista, pré-milenista, amilenista, para que os irmãos entendam melhor, que tenham tudo na ponta do lápis, né, ali para consultar o que é um pós-milenista, o que é um amilenista,
E para isso aí eu vou colocar lá no grupo, não sei se uma apresentação em PowerPoint ou uma imagem, eu vou preparar e coloco lá, ok? Tá ótimo. Bispo, Viu, meus irmãos? quiser dar alguma consideração final? Eu só quero falar uma coisa importante, que depois, logo após o milênio, como o Nai falou, Satanás vai ser solto, e aí tem a última batalha, né? E de Gog e Magog, que a gente vai falar um pouquinho também dela na aula que vem. O irmão Zé Herculano, ele vai falar sobre o trono O branco. juízo final, né? Mas antes do trono branco, eu quero primeiro dar uma aula, 2 aulas, né, junto. Primeiro, explicar que logo após a prisão de Satanás, tem a batalha que nós chamamos de Gog e Magog, só dar uma explicaçãozinha básica do que é. E nós falamos uma vez no comecinho das nossas lições, que tem muita dúvida sobre o inferno. Porque depois do trono branco, ou vai para a eternidade com Deus ou para a eternidade sem Deus. E tem muita dúvida das pessoas dizendo assim, o que é o inferno, bispo? O Hades, Seol, esses Lago de Fogo depois, é tudo igual? É tudo o inferno? Ou cada um é uma situação? E esse abismo que fala, os crentes, os não crentes, eles estão nesse abismo ou no abismo estão os anjos caídos? Outra coisa interessante sobre isso, né? O Hades antes de Jesus e o Hades depois de Jesus. Como assim existe? Na parábola do rico e Lázaro, existe o inferno, aonde o inferno e o céu era praticamente, não estou dizendo, era junto, mas separado por um abismo. Aí, quando Jesus veio, levou cativo o cativeiro. Então, a gente tem que entender o que era esse inferno que o rico estava, e do lado tinha o chamado seio de Abraão. O que é esse seio de Abraão? Então, antes de Jesus, os que morreram em Cristo, eles não estavam no céu? Eles estavam no seio de Abraão? Querido, é umas coisas interessantes. E o Hades, o que é o Hades? O que é o abismo? Né? O Seol, né? O que é isso? Então, é uma lição sobre o destino da alma, né? Porque nós somos um ser tricótomo, corpo, alma e espírito. O destino da alma, depois que morre, né? Isso eu estou falando antes do trono branco. Eu estou falando, por exemplo, você morrer agora. Qual é o destino da tua alma? Quem é bom vai para o céu e quem é ruim vai para o Hades? Ou para o Seol? É isso que vai acontecer? E lá no Seol, no inferno, você tem consciência que você está lá? Ou nós usamos, a teologia usa um termo, o sono da alma. Então quer dizer que você morreu agora, existe o sono da alma. A alma dorme até a ressurreição e dorme até o trono branco. Então você não tem sofrimento, você não tem nada. Sua alma está dormindo. Ou tua alma já está no inferno, ou a tua alma já está no céu. Então, são indagações que são boas da gente aprender, né? Que tem muitas heresias do catolicismo, que eles dizem que é o purgatório, né? O que é o purgatório? Quem iniciou o purgatório? Quem inventou essa história de purgar? Purgatório quer dizer purgar o pecado. O que é isso? Então vai ser uma aula aí muito boa. Antes de se entrar no trono branco, a gente tem que falar um pouquinho disso, para a gente entender o que é o inferno, né? Porque você para lá não quer ir, eu também não. Então você tem que saber que você está indo para o céu e não para o inferno. Tem muitas brincadeiras que eles falam que o inferno é melhor do que o céu, porque o inferno tem bebida, tem não sei o quê, tem orgia. Querido, para com isso, meu. Isso aí é a história da carochinha. O inferno é terrível e para lá eu não quero ir. Então nós vamos aprender um pouquinho, vou dar uma aula sobre isso, e depois a gente já entra no trono branco e depois o estado eterno da alma.
Tá bom? Alguém aceita Ok. isso ou quer já entrar no trono branco direto? Não, toda a explicação é válida. E o bispo vai mandar alguma apostila, alguma coisa para os irmãos acompanharem, para os irmãos dar uma lida durante a semana. Olha, eu tenho só uma apostila minha, mas ela não tá, como é que fala? Não está digitalizada nada, eu não sei nem como digitalizar isso, né? Mas aqui tem umas coisas muito interessantes. Pois eu vou ver o que eu posso fazer, se eu faço uma apostila Não, e... vou fazer o seguinte, bispo. Amanhã o bispo leva na igreja lá para mim, eu digitalizo ela com o meu celular. Aí Ah, eu, tá eu bom. envio para os irmãos. Isso, porque aqui tem uma, E que eu uma, acho uma... importante os irmãos também lerem, para ter É, um, ter sim, um, ter um sim. embasamento, né? Que aqui o tempo é curto, então a gente precisa, que nem a aula de hoje foi uma continuação da aula passada, né? Então a gente falou muito, eu falei muito sobre pré-milenismo, pós-milenismo, então, e mesmo assim ainda ficou dúvida, né? Viu que ficou Pô, né? dúvida. Mas isso é Então a gente normal, vai. porque para você guardar é muita coisa, né? Mas essa Aham. aula do inferno daí é muito importante para você entender o mundo espiritual. Se você não entender céu e inferno, você não vai entender mundo espiritual. Então convida mais alguém, porque essa aula vai ser uma aula muito, mas muito importante para você entender o que é o inferno, o que é o céu, o que é o abismo, o que é depois a eternidade do céu e na terra, no inferno. Então vai ser muito boa. Você vai aprender aí. O Tá Jefferson certo? tem Já, pergunta. Pode falar, Jefferson. já vai ser no próximo sábado ou não? Próximo Isso. sábado. Próximo Aí entra, sábado, entra seu essa Jefferson. lição do bispo e depois no outro sábado a lição 12, né? Que é a lição sobre o juízo final. Então É, seria sim. importante enviar para a gente que o Leonardo está Ah, sim, falando. ó, o bispo leva amanhã para mim, eu digitalizo e envio para vocês. Tá ok? Certo? 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 Certo. Então tá bom. Amém. Senhor, nós te agradecemos por mais uma aula, Senhor, te agradecemos por mais um momento estarmos na tua presença, aprendendo da tua palavra, Senhor. Cuida de cada um, irmão que aqui esteve, Senhor, e dos irmãos que não puderam entrar também, Senhor. Coloca no coração deles, Pai, que eles precisam aprender da tua palavra, que essa escola bíblica aumente a cada dia mais, Senhor, para que mais pessoas sejam impactadas pelo teu evangelho e pela tua palavra. Assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, a paz Amém. do Senhor a todos, que Deus Deus abençoe. abençoe e até a semana Abençoe. que vem.